Direito e Literatura está de volta e hoje estamos debatendo o que é um princípio. E os livros trazidos, né? O mito de Sísifo, do Camus, o Antígona, de Sófocles, e a Metafísica dos Costumes, do Immanuel Kant. Henriette, introduzias a questão da diferença entre o sagrado, ou, digamos, o privado, e o público, o Creonte, Antígona, essa dicotomia, e onde entra a questão do princípio. Eu trouxe aqui, gostaria de ler um trechinho, O Homem e o Sagrado, do Roger Caillois. É um texto clássico, né? E ele vai nos dar a definição do que é sagrado, justamente porque me interessa mostrar que a postura da Antígona é uma postura diante do sagrado, né? Ele vai dizer que sagrado é aquilo a que cada pessoa vota o melhor de si mesmo. Aquilo que cada pessoa considera como valor supremo, o que ela venera, o que a levaria, se fosse preciso, a sacrificar a sua vida, que é o caso da Antígona, né? É sagrado o ser, a coisa ou a ideia que conduz o homem a suspender toda a sua conduta, aquilo que ele não aceita pôr em discussão, aquilo que ele não renegaria nem trairia por preço algum. É impossível distinguir, por outra coisa que não seja o seu ponto de aplicação, estas atitudes das atitudes de um crente perante a sua fé. Elas exigem a mesma abnegação, pressupõem o mesmo empenhado incondicional da pessoa. Então, o sagrado é isso, de que alguém não abre mão, é a finalidade última da sua existência. Sagrado é a atitude de Antígona. E aí nós não podemos confundir isso do sagrado, que se aproxima a algo religioso, né? Essa lei do direito natural, que sempre se fala quando se fala de Antígona, a lei inscrita no coração dos homens, nós não podemos considerar esse sagrado como algo equivalente a princípio, né? Princípio me parece ser uma outra coisa, né? E aí a referência é que há uma fala do Creonte na Antígona em que ele vai dizer: se um sujeito coloca, se um governante coloca os seus interesses, os interesses dos seus amigos acima da sua pátria, ele é ignóbil. Vocês não acham, os dois aí, então, que esta frase que a Henriette trouxe agora, que é do Creonte, que no caso decide por princípio, exatamente é o contraponto da ideia de uma esfera privada e familiar, privada, que é uma boa análise que o Sérgio Buarque faz no ensaio sobre o homem cordial, e que a Henriette mostra aqui nos dois polos, o sagrado, digamos, uma linguagem privada dos interesses da Antígona e a esfera pública. Os interesses da família e os interesses do Estado, da polis, né? E o Creonte agiria, então, por princípio, e aí vem o que o Francisco dizia antes, para o bem e para o mal. Quer dizer, eu não estou fazendo isso para esperar a recompensa ou de que seja bom, só para completa de novo esse mesmo raciocínio, depois eu quero passar para o Drayton. Quando você age por princípio, você não age na espera de um resultado imediato. Por que você não fica com a namorada do seu melhor amigo? Ainda que ninguém fosse ficar sabendo e ainda que você quisesse. Isso. Por quê? Porque é simplesmente errado fazer isso. Perfeito. Então você não pode fazer. Eu ajo por princípios quando eu ajo de maneira coerente com as minhas convicções e de algum modo o sagrado que tu referiste, Henriette, ele não é propriamente um religioso. Ele é só uma atitude em relação ao sagrado. O princípio, ele tem isso de indisponível também. A Henriette usou duas expressões que são caras ao meu autor aqui também. Ela usou a expressão incondicional e não tem preço, né? E nós conhecemos uma famosa frase de Kant sobre isso, que o ser humano não tem preço, mas tem dignidade. E essa presença desse elemento incondicional. E nós, juntando tudo isso, fazendo agora um mix de tudo isso, nós temos, na nossa Constituição no Brasil, nós temos o princípio, nós temos alguns princípios na Constituição, da dignidade da pessoa humana, e ligando essa questão de ter preço e dignidade, né? Então, eu concordo que são elementos que nós devemos distinguir. No entanto, às vezes eu considero que voltando à questão do sagrado, certos princípios
ainda que não sejam, estejam na esfera religiosa, eles têm uma aura religiosa. Elas evocam algo de religioso. Eu gostaria de fazer uma observação sobre... Algo não secularizado, assim. Exatamente. Que é o perigo que sempre corremos, né? Sempre. Então, viver de uma tradição da qual nós queremos abrir mão, vamos dizer assim. E ela reaparece, vamos dizer assim, camuflada de outra forma. E a própria noção de princípio, os gregos já se preocupavam com isso. Quando nós começamos, geralmente quando nós ministramos a aula de história da filosofia, a gente começa com os pré-socráticos e a questão da arqué, do princípio, da origem. Então, já está lá. E a palavra arqué, e depois princípio, essas palavras designam algo primeiro. Esse primeiro pode ser algo temporal, como no princípio Deus criou o céu e a terra, e pode ser algo em importância. Aparece depois a palavra hierarquia, que é arché, hieros, que é o princípio sagrado, ou aquilo que está na origem, que é superior, vamos dizer assim, no que diz respeito a seu status, e não necessariamente a uma questão cronológica. Então, eu tenho essa suspeita que, às vezes, certos princípios que aparecem numa matriz secular, eles contêm algo de sagrado, vamos dizer assim. Sim, ainda que distingamos. Mas aí eu acho que tem a diferença do individual e do coletivo, né? Porque, para mim, assim, o sagrado é algo que pode ser individualizado. Né? É sagrado para mim, não é sagrado para você. O princípio é algo que todos nós compartilhamos. E sobre a pergunta sobre... Da dimensão individual e da dimensão social. Só queria só que o Drayton falasse mais uns 30 segundos, no mínimo, sobre essa questão da hierarquia, então. Ou da não hierarquia, sobre os princípios. Eu vou dar um exemplo, de novo, que volta a Kant, que é aquele exemplo, se alguém... A questão da interdição da mentira. Ou interdição, a proibição da exceção. Porque a mentira, ela só funciona se o fundamento dela for a verdade. Ela tem que ser aceita como verdade para que ela funcione. Então, para que seja mentira, tem que ter uma verdade, tem que ter a noção de verdade e a crença na verdade de modo subjacente. Então, se alguém vai na minha casa e quer prender o meu pai de modo injusto, vamos dizer assim, adaptando o exemplo kantiano, e ele está escondido, eu não tenho, está escondido na minha casa, eu não tenho o direito de mentir. Eu tenho que dizer a verdade. Então, um autor, segundo Kant, um autor alemão que vive nos Estados Unidos, que é Vittorio Hösle, sobre o qual já falamos aqui, ele disse que nesse ponto Kant erra, porque ele não tem uma hierarquia de bens, vamos dizer assim, a vida... Ou dimensão de peso, poderíamos dizer. De sopesar, vamos dizer assim, então, a verdade... Que é o balancing. E a vida, né? O que, segundo ele, estaria autorizado a mentir pelo fato de a vida ser um valor superior, um bem superior, melhor dito ainda, à verdade. Como é que o Dworkin trabalha isso, Francisco? Como é que ele responderia a essa questão? Dworkin diz que você tem responsabilidades diferentes conforme a dimensão que você ocupa. É o que ele chama de tese da responsabilidade especial. Então, para dar um exemplo também familiar aos textos do Michael Sandel, né, o famoso professor de Harvard que trata de filosofia moral. Ele diz, se vem vindo um vagão desgovernado, e ele vai matar 5 pessoas, se você deixá-lo como ele está. E a sua única opção é mexer na alavanca para deslocá-lo ele em direção a uma só pessoa, provavelmente talvez você tenha o dever moral de fazer essa ingerência, evitar que 5 pessoas morram em detrimento de uma. No entanto, se aquela uma pessoa que está lá é o seu filho, é alguém para quem você tem uma responsabilidade especial, você não teria esse dever moral. Então, nós temos que fazer uma separação aí entre a figura que está constrangida a agir de acordo com os princípios. Porque a figura pública não se pode dar a veleidade de colocar a sua moral privada em primeiro lugar. Esse ponto é fundamental para qualquer teoria da decisão. Exatamente. Então, não importa tanto a minha preferência ou a minha relação.
eu não tenho o dever moral de ser imparcial a todos os momentos da minha vida. Não é porque eu reconheço o valor objetivo na vida humana, para falar com Kant, que eu tenha o dever de tratar todos de maneira igual. Eu não tenho esse dever. A minha esposa, o meu pai, o meu filho, com eles eu tenho uma responsabilidade diferenciada, especial. A questão, para tratar de um tema jurídico, é qual é a responsabilidade do juiz? Claro. E voltando ao teu exemplo um pouquinho... Isso, por favor. Com apoio em Kant, agora voltando, apoiado em Kant, quando Kant formula nessa obra o imperativo categórico, que é eu devo agir de tal forma que a máxima que orienta a minha ação possa ser universalizada, eu não posso agir de tal forma que aquilo sirva só para mim naquele momento, conforme o meu interesse pessoal naquele instante. Ele formula esse imperativo categórico de diversas formas, há muita discussão sobre isso, mas uma delas é essa, que eu devo tratar o outro não simplesmente como meio, mas sempre como fim. Mas aí é que está essa distinção que se coaduna com o pensamento kantiano, que tu fizeste agora, Francisco. Eu não vou tratar todos da mesma forma, porque é diferente a minha relação com os meus filhos, que eu os trato como fim, e tem uma relação distinta da relação que eu tenho, por exemplo, com o motorista do ônibus. Eu não vou tratá-lo simplesmente como meio, mas eu não vou perguntar para ele, como é que vai a sua vida, como é que é o seu nome. Eu entro no ônibus e vou para onde eu quero ir, né? São relações distintas. Por isso que o Dworkin vai dizer, só puxando a brasa, né? Francisco fez a tese de doutorado dele sobre Dworkin. Ele diz, não me importa o que, no caso a figura pública do juiz, que implícita está a questão dos dois corpos do rei em Dworkin. Ele nunca falou disso, mas está implícito, concorda? Quer dizer, ele disse, não me importa o que pensam os juízes sobre impostos. A questão é a figura pública dele na hora de... Se ele pode odiar a cobrança de impostos, mas ele tem uma responsabilidade pública, política, em que na hora de julgar, ele não pode colocar a sua volta para Henriette. Não pode Antígona tomar o lugar com o seu interesse para enterrar o irmão. Aí é a figura do Creonte, se me permite a metáfora, e me corrijam se eu estiver errado, que entra para voltar para Henriette, aí entra o Creonte com a sua linguagem pública, né? Não, e na verdade a gente não pode esquecer que Creonte é tio desse que está com o corpo em sepulto e é tio da Antígona. O que torna Quer ainda dizer, mais... há todo um interesse familiar, né? Voltamos aos exemplos que vocês usaram, há todo um interesse familiar aí, do qual ele abdica. Então, é o dever dele. Isso é o Direito de Literatura chega ao final do seu segundo bloco e, na sequência, vamos continuar aqui com o que é um princípio moral ético, um princípio jurídico. Devemos agir por princípio? Bom, já voltamos, depois de um café, para a continuidade dessa importante discussão.